Muito bem, já estamos de volta, terceiro bloco do Estilo de Vida, direto aqui do centro de Manaus, e eu estou aqui nessa manhã de terça-feira, 29 de maio de 2012, na companhia do dermatologista Luiz Cláudio, ele que está falando pra gente sobre alguns probleminhas chatos de pele, mas que podem ser evitados e podem ser tratados com certeza. Agora nós vamos falar das impingens, doutor. Falamos das brotoejas no bloco anterior e já tem perguntinha aqui sobre impingens, que são as chamadas dermatofitoses. O Carlos Saldanha, ele que mandou a perguntinha aqui do centro de Manaus mesmo, ele quer saber se o contato constante com a água pode ocasionar impingens. Então, Carlos, primeiro a gente tem que entender o que é impinge, né? Impinge, que são os dermatófitos, é uma micose superficial. Ela é provocada por um grupo de fungos que se alimenta da parte mais superficial da nossa pele e promove uma irritação. Esses fungos, eles adoram lugares quentes e úmidos, não é? Então, é muito comum nós termos dermatófitos na área da virilha, por exemplo. E algumas pessoas associarem a questão dos banhos. E aí tem que entender que, na verdade, o hábito que as pessoas têm de usar esse short de lycra, de tecido sintético, e permanecer grandes períodos molhados, vai favorecer o aparecimento de dermatófitos, de fungos, de impinge na região da virilha. Não é? Então, por isso, algumas pessoas associarem a impinge com excesso de água. E, então, assim, hábitos como ir a banhos com short de tecido sintético e permanecer molhado por muito tempo, sim, pode favorecer o aparecimento de impinge na região das virilhas. Mas não é só nessa área. Em crianças, principalmente crianças de idade escolar, pode acontecer as famosas impinges de cabeça, que com a queda dos cabelos, com inflamações, com formação de pus no couro cabeludo. Isso também pode ocorrer nas crianças em idade escolar que está com a resistência, com a imunidade baixa. E pode aparecer em qualquer outra área do corpo. Então, para nós da região amazônica, que é um lugar quente e úmido, um ambiente extremamente favorável ao aparecimento dos fungos. As impingens, elas são piores, são mais chatas, digamos assim, de tratar do que as brotoejas, ou não existe essa diferenciação, doutor? Não, cada tratamento, cada doença tem um tratamento específico. No caso das impinges, que são fungos, existem medicamentos antifúngicos, normalmente à base de cremes, utilizados em cremes, para o tratamento dos dermatófitos, das impinges. Raramente a gente precisa utilizar de tratamento oral. Então, precisa fazer o diagnóstico correto, adequado, para ser utilizado o remédio correto. Pois é, e eu já vi várias pessoas que, quando aparecem impingens, as pessoas não fazem nada e elas somem sozinhas. Isso é comum? Olha, eu desconheço assim, não é? Ou então não era impingem, né? Então não era impinge, mas normalmente o normal é tratamento com medicamentos antifúngicos sobre a pele. Esse é um tratamento mais comum. Como é que é? A mesma pergunta que eu fiz para os brotoejos, como é que é a aparência, as características de uma impingem, os dermatófitos, para que a pessoa saiba agora, né? As impinges, elas aparecem com placas de bordas elevadas, irregulares, extremamente pruriginosas, quer dizer, coça muito, e tem um aspecto assim meio geográfico as lesões, né? E elas vão crescendo do centro para a periferia. E pode surgir nas áreas úmidas, como na área de virilha, nas axilas, mas também pode aparecer em qualquer parte do corpo. E o tratamento, como é realizado? O tratamento são à base de cremes e pomadas contendo antifúngicos, é o tratamento mais comum utilizado. As impingens causam algum tipo de dor ao paciente? Prurido, muita coceira, né? E é claro que quando coça, pode haver ferimentos, e esses ferimentos favorecer a entrada de bactérias
na pele, formando a erisipela ou até mesmo tumores secundários a essas infecções. Quando os telespectadores pediram para a gente fazer essa pergunta, uma dúvida que chegou, na verdade chegou 3 vezes essa pergunta, se, por exemplo, uma pessoa coça o local onde tem uma impingem, se ela passar a mão em outra pessoa ou em outro local do corpo, se vai haver risco de outra, ou não existe? Existe, né, essa possibilidade porque esses fungos, eles podem ser passados de uma pessoa para outra, sim. Com o uso, por exemplo, de roupas íntimas pode ocorrer a passagem. Também meias, né, porque as famosas pé de atleta também é dermatofitose, também é fungo. Entre os dedos dos pés é muito comum também, que dá aquele cheiro desagradável, o famoso chulé, também é provocado por fungos, né, dessa mesma categoria do dermatófitos. Sim, pode ser passado de uma pessoa para outra. Ok. Temos já uma pergunta aqui do Rodney Santos, do bairro Parque 10. O Rodney quer saber, doutor Luiz Cláudio, se é possível que impinges voltem a aparecer. É comum, porque quando nós iniciamos o tratamento, rapidamente há uma resposta e, a princípio, aquela impinge desaparece e o paciente pensa que está curado e para o tratamento antes do tempo. E com o decorrer de um pouco mais de semanas, o dermatófito volta a se multiplicar de novo, a formar as mesmas lesões. Uma outra coisa também muito comum é que as pessoas utilizam o medicamento errado. Existem alguns medicamentos à base de corticosteroides que, ao ser utilizado, rapidamente aquele processo inflamatório some, desaparece e a pessoa tem uma sensação de bem-estar e a pessoa pensa que está curada. Ao suspender, o fungo, a impinge, volta pior do que antes. Então é necessário que seja feito um diagnóstico correto e o tratamento correto. Impinge deve ser tratado com medicamentos à base de antifúngicos. E não é todo tipo de creme que vai tratá-lo. Se as pessoas utilizarem o medicamento errado, poderá haver complicações naquela lesão e ele ter uma aparência piorada quando suspende o medicamento. Então, assim, ele volta se for feito o tratamento com o medicamento errado ou se for feito o tratamento por um período insuficiente. Ou então, Não muda os hábitos, né, de higiene, de banhos diários, se enxugar bem antes de vestir a roupa, trocar de roupa íntima todos os dias e que a roupa de baixo seja de algodão. É uma coisa importante porque cuecas e calcinhas que são de tecido sintético favorecem o aparecimento de fungo porque não consegue absorver bem o suor. E suor, umidade e calor favorece o surgimento das impinges. É comum o senhor receber, doutor, no consultório, pacientes com esse tipo de problema? Sempre, né? É uma coisa muito comum nos ambulatórios das unidades básicas de saúde e também nos consultórios o aparecimento de pessoas portando dermatofitose. Só para a gente finalizar, doutor, e enfatizar mais uma vez a questão da prevenção. Quais são as dicas para evitar o surgimento de brotoejas e impingens? Muito bem. Banhos são importantes. Banhos frios. Os banhos quentes, eles podem piorar e fazer com que haja o surgimento de brotoejas, não é? Uma outra coisa também importante é se secar bem antes de vestir a roupa, né? Se enxugar bem, todas as partes íntimas e também entre os dedos dos pés. Trocar de meia todos os dias, não repetir meia, não repetir roupa íntima. Lavar e deixar a meia secar também pode ser uma medida. A higiene normal da roupa, né? Tipo lavar, botar no sol, isso é importante. O importante é que se troque de meias e de roupas íntimas todos os dias. E que as meias e as cuecas e as calcinhas sejam de algodão, né? Isso é fundamental porque ele ajuda a absorver o suor.
Ok, doutor, então eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Eu sei que o senhor é muito ocupado, então eu agradeço de verdade a sua participação, porque realmente são assuntos que merecem atenção, não é? Pois podem se tornar assim algo mais grave. As pessoas devem saber como reconhecer para estar diagnosticando e tratando adequadamente. Então, muito obrigada pela sua participação. Pedimos que o senhor volte sempre, pois suas entrevistas são ótimas, super esclarecedoras. Tenha um ótimo dia, até a próxima. Obrigado a você pela oportunidade. Fique à vontade para suas considerações finais. Não, a gente fica à disposição sempre que houver necessidade para discutir qualquer tema relevante para a saúde da população, não é? Eu acho não tenho certeza, a informação ela faz com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, porque elas vão saber reconhecer as doenças e principalmente saber como evitá-las. Essa é a coisa mais importante. Exatamente, esse é o nosso objetivo, por isso que eu agradeço bastante sua participação de verdade, viu, doutor? Até a próxima, nós vamos chamar, viu? Ok, obrigado. E o Estilo de Vida vai para o intervalo novamente, mas é rapidinho. Já já você vai saber por que o futebol é tão adorado pelas crianças e quais os benefícios reais que esse esporte pode causar a quem pratica, principalmente aos pequenos. É no próximo bloco. Até já.